Olá a todos, quero dar as boas-vindas mais uma vez para um novo vídeo que nós estamos trazendo aqui do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano no canal da Igreja Luterana de Interlagos. É muito bom ter a sua companhia para mais este dia 14 de junho, onde nós queremos estudar mais 4 capítulos do livro de Provérbios. Provérbios 17 a 20. Vamos juntos? Iniciando então pela leitura dos capítulos. Nós vamos iniciar então pela leitura do capítulo 17. Estamos fazendo a leitura na Nova Almeida Atualizada. Vamos juntos? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Quem controla suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Interessante que neste capítulo e nos outros que estão ao redor dele tem muita sabedoria, mas são coisas meio soltas, né?
não tem um único tema. Por isso, se você reparar, provavelmente na sua Bíblia não vai ter um subtítulo, né? Alguns destaques interessantes, né? Existe neste capítulo fortes palavras, né? E nós observamos, por exemplo, conforme as figuras em destaque aí nas imagens, que mais uma vez há uma retomada na ideia de que é muito melhor você não ter dinheiro, mas você ter paz, do que você ter muito dinheiro e não ter paz. A ideia também de prosperidade não está ligada a recursos, a poder, a fama, mas a você deixar descendentes. Por isso ele vai dizer lá no 6, né? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. É interessante também como que ele assinala a importância de termos amigos, e há amigos mais chegados do que irmãos, como diz aquele outro texto, mas aqui ele vai destacar que o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão, quer dizer, quem é amigo mesmo vai estar com você até o fim. E a tristeza de um filho que é desobediente, que é insensato, né? E ele traz amargura para o seu pai e para a sua mãe. E o insensato, ele é motivo de tantos problemas que seria melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato na sua tolice. E um destaque final aí nesse 17 para a questão da discussão, né? Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. Busque a paz. Vamos ao capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem que tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Mais uma vez aí, este capítulo 18 que traz sabedorias soltas, mas que possuem uma certa ligação, pois os temas eles acabam retornando e se repetindo. Vou dar aqui alguns destaques
ao capítulo 18, percebemos que ser solitário é buscar os seus próprios interesses, no versículo 1, mas também se opor à verdadeira sabedoria, porque viver para si mesmo não é ser sábio. Vemos no versículo 4 que ele falou a respeito das palavras de uma pessoa que são como águas profundas, mas a fonte de sabedoria ou da sabedoria é um ribeiro que transborda. A fonte da sabedoria que nós temos, nós sabemos qual é. É a palavra, é Cristo. O versículo 7, com essa figura feia aí, né? A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Porque o tolo, ele vai muitas vezes pleitear contra si mesmo. Ele vai falar coisas que vão derrubá-lo. O versículo 11 vai dizer que os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha, quer dizer, uma burrice completa. Porque como é que você pode viver para o dinheiro para depois você se fortificar e ficar com medo do mundo? Mas é isso que muitos ricos fazem. O 14, o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quer dizer, muitas vezes nós poderemos estar doentes fisicamente, mas nós vamos estar firmes espiritualmente, e isso vai nos manter e vai até nos curar. Mas se nós tivermos o espírito abatido, mesmo que a gente não tenha uma doença física, nós ficaremos doentes. Vejam como as coisas funcionam. E o versículo 21, que mais uma vez vai dar destaque para a língua, né? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. E esse é o 20, né? E aí o 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Dependendo do que você fala, você vai trazer vida para você e vida para aqueles que estão ao seu redor. Dependendo do que você fala, você vai trazer morte para você e morte para aqueles que estão ao seu redor. E assim nós percebemos mais uma vez no último versículo um destaque para a amizade, né? Amigo mais chegado do que um irmão. Teria muitos outros versículos a destacarmos, mas estes são os destaques do 18. Vamos ao 19. Capítulo 19, que inicia a leitura deste modo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício.
Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Este o capítulo 19, onde temos aí vários destaques. Podemos destacar então o versículo 4, que vai dizer: na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. E muitas vezes percebemos isso em nosso mundo. Os ricos, né? Analise aí a situação de quem era muito pobre e se tornou muito rico. Por exemplo, no nosso contexto brasileiro, a gente consegue visualizar isso muito bem observando os jogadores de futebol. Eles saíram lá da miséria, pegavam vários ônibus para chegar num CT de um time. Estavam completamente isolados, abandonados, eram tidos como patinhos feios. Muitas vezes sofriam preconceitos. Uma vez que eles se tornaram ricos, milionários, bilionários, de repente eles têm vários parças, como se diz, né? Mas deixa o dinheiro faltar para você ver o que vai acontecer com esses parças. A verdade é que quem é pobre, às vezes vai ter amigo, né? A gente não pode levar a ferro e fogo esse versículo, mas ele vai ter os verdadeiros amigos. Aquelas pessoas verdadeiras estarão ao seu lado. O rico já tem essa desconfiança, né? Quem está do meu lado realmente está porque gosta de mim ou porque quer o meu dinheiro, os meus benefícios. Destaque para o versículo 12, né? A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Os reis têm todo o poder, né? Os governantes, eles podem se indignar, eles podem passar por cima de alguém como um trator, mas eles podem também trazer brandura, bondade. Isso será muito mais poderoso, mas às vezes eles não veem desse modo. Versículo 15 traz como destaque a preguiça, que é um dos grandes temas de Provérbios. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Você quer ser preguiçoso nessa vida, nesse mundo? Não se preocupe, você pode ser. Mas isso trará consequências. Depois, o versículo 22, que parece que não tem tanta relação no contraste que ele coloca, né? O que torna alguém agradável é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. Mas, na verdade, o contraste que ele está colocando mais uma vez é entre o pobre e o rico. E ele vai dizer que normalmente o pobre ele vai ser misericordioso e ele vai ser agradável, enquanto que o rico não terá misericórdia e não será agradável. Mas nesse sentido que ele está procurando explicar. E ainda o versículo 28, a testemunha depravada zomba da justiça e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Coisas feias, imagens feias para, de fato, pecados terríveis que podem nos acometer, inclusive. Poderíamos destacar muitas outras coisas, né? E, por exemplo, mais uma vez um destaque lá no versículo 19, para não se deixar levar pela ira, ouvir os conselhos, vermos que
Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Mais uma vez, um destaque para aquele que é repreendido e é sábio, ele crescerá, enquanto que aquele que não é sábio, ele muitas vezes não vai adiantar nada repreendê-lo. E também um destaque para os filhos que cuidem dos seus pais, né? Que não podem maltratar o seu pai, mandar embora a sua mãe, porque isso é uma vergonha para os filhos. Poderíamos trazer ainda muitos outros destaques, mas ficaremos com estes no capítulo 19. Vamos ao capítulo 20, último capítulo, com a leitura. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar com seus olhos, dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Os ouvidos que ouvem e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos, e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor, e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos, e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente isto é santo. É só refletir depois de fazer, o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força. A beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Este é o capítulo 20, o último capítulo de hoje. Podemos trazer como destaques aí, conforme as figuras que nós separamos hoje. A primeira figura, um forte alerta contra o alcoolismo, né? O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço, todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E claro que há pessoas que podem
eventualmente beber socialmente, né? Nós não advogamos por alguém ser abstêmio, como se diz, né? Não beber nenhuma gota de álcool. Por outro lado, há pessoas que nós precisamos ressaltar, que não podem beber nenhuma gota de álcool. A questão é quem pode beber e quem não pode beber. Só quem vai definir isso é a própria pessoa, né? E esse é o risco daqueles que não podem beber nenhuma gota, porque uma vez que eles caem nesta cilada, é muito difícil sair. Por isso, o prudente mesmo é nós jamais nos embriagarmos, né? E a bebida, muitas pessoas não colocam ela como um inimigo, né? Mesmo dentro da nossa igreja em que é possível beber, por quê? Porque não, é a droga ilícita que é problemática, né? É o cigarro que causa forte dependência, que pode trazer dificuldades. Mas muitas vezes o álcool, ele é capaz de destruir famílias muito mais do que certas drogas ou do que o cigarro. E as pessoas muitas vezes se tornam violentas com o álcool. E com certas drogas ilícitas, as pessoas nem violentas se tornam. Então, é muito impressionante observar, especialmente aquelas casas onde o marido bate na mulher, que em muitos casos, na maioria dos casos, está relacionado ao álcool, ao uso indiscriminado do álcool. Fico alerta. O versículo 10, onde o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, se você costuma fazer isso, né, ele, claro, está colocando isso no sentido do comércio, mas nós também podemos utilizar no sentido de analisarmos as outras pessoas, né? Às vezes temos um peso muito maior para determinados pecados ou para determinadas pessoas que cometem determinados pecados, enquanto que outros pecados ou outras pessoas para nós não tem problemas. Mas como assim? Por exemplo, no 8º mandamento, que é falar, não dizer falso testemunho, né? Não falar mal das pessoas. Muitas pessoas caem neste pecado, mas para nós muitas vezes é apenas um pecadinho, enquanto que outros pecados são vistos como pecadões, e isso não existe para Deus. O versículo 15, onde nós percebemos que há ouro e abundância de pérolas, mas as palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Sempre esse contraste, né? Nada adianta você ter muito dinheiro, porque tudo isso vai passar, o dinheiro vai ficar e você vai morrer. Mas a sabedoria, essa sabedoria que leva para as coisas do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela ficará com você, ela será eterna. O versículo 18 que fala mais uma vez sobre conselhos, porque se você vai entrar em uma guerra, você precisa buscar conselhos, né? Ter prudência. É óbvio que isso pode servir também em 2 superfícies, né? Nessa superfície mais clara, né? Digamos assim, de fato serve para os governantes saberem como eles vão agir, eles precisam ter conselhos, mas numa superfície um pouco mais profunda, mais implícita, a gente precisa observar que em todas as nossas ações precisamos buscar conselhos, precisamos buscar ajuda. O versículo 24 vai dizer que os nossos passos são dirigidos pelo Senhor. Então, muitas vezes nós sequer entenderemos o nosso caminho. Nós não sabemos por que eventual doença nos abateu. Nós não sabemos por que determinado ponto da nossa vida nós fomos para um lado ou nós recebemos alguma coisa que não esperávamos. Porque quem dirige os nossos caminhos é o Senhor. O que importa para nós é confiarmos nele. O versículo 27, que fala também a respeito do espírito do ser humano ser lâmpada para o Senhor, ou é a lâmpada do Senhor. E assim nós percebemos que o Senhor, ele examina o mais profundo do nosso ser. O Senhor tem acesso à nossa alma, nem nós temos. Por isso precisamos confiar nele. E, por último, o versículo 29, que vai trazer uma realidade que se coaduna com o nosso mundo e algo que está só nas Escrituras, normalmente.
né? Vai dizer que a glória dos jovens é a sua força, tá? Nenhuma novidade. Os jovens celebram a sua força, a sua vitalidade, a sua beleza, e a gente vê isso. A gente está numa sociedade que vende saúde, que é fitness, né? Apesar de muitas vezes se alimentar mal e não fazer exercícios, né? Mas vende isso como se fosse a coisa mais importante desse mundo. Mas a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Mas ninguém quer ficar velho, né, no nosso mundo. Ninguém quer ter cabelo branco. As pessoas pintam os cabelos. Mas nas escrituras sagradas e para Deus, ter cabelos brancos é uma grande honra. E claro, os cabelos brancos sinalizam não apenas o tempo, mas para aqueles que sabem o que podem usufruir do próximo num bom sentido, né? Os cabelos brancos indicam sabedoria. Não importa se alguém tem um grande estudo ou não, porque a pessoa vai ter a sabedoria da vida, não é mesmo? Por último, os ensinamentos para hoje. Temos apenas 3 ensinamentos, rapidamente. Além de todos esses, né? Porque Provérbios é um livro só de ensinamentos. Dá quase para a gente omitir essa parte do estudo, né? Vamos seguir. O 4º mandamento não somente ensina os filhos a honrarem seus pais, como também ensina os pais a estimarem e encararem com seriedade o dom de Deus de criarem seus filhos. É um tema recorrente em Provérbios. Deus não nos deu filhos para o nosso deleite e passatempo, mas para que os eduquemos no caminho em que devem seguir. Pais, vocês estão encarando com seriedade sua responsabilidade de instruir os filhos nas Escrituras e no catecismo? Filhos, vocês estão respeitando seus pais, mantendo-os na mais alta estima, reconhecendo as boas dádivas que Deus concedeu por intermédio deles? É muito bom nós refletirmos sobre estas questões. Segundo ensinamento fala a respeito do 8º mandamento, que nos adverte a respeito do falso testemunho proferido contra o nosso próximo. Devemos pôr um fim à fofoca antes que ela comece, não somente defendendo a reputação daquele que é mencionado, como também chamando o mexeriqueiro ao arrependimento e preservando a nós próprios daquilo que pode causar danos irreparáveis. Como você tem se abstido de ouvir os interessantes boatos que os pecadores têm a contar sobre os outros? Como é grande a diferença entre nós e Deus. Nosso Senhor, felizmente, prometeu afastar de nós os pecados tão longe quanto disto o Oriente do Ocidente, e nunca mais lembrar deles. Ele não acolherá qualquer acusação contra nós, uma vez que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que alegria sentiremos se deixarmos que o perdão do nosso Senhor nos ensine a calarmos a respeito dos pecados e deficiências do nosso próximo, assim como Deus se agradou em fazê-lo em relação aos nossos pecados por causa de Jesus. E por último, as crianças nascem insensatas, uma vez que nascem pecadoras. Ninguém deveria se surpreender com seus excessos e maus modos. No entanto, deveria se surpreender com seus excessos. No entanto, ninguém deveria abandoná-las, a sua pecaminosidade, melhor dizendo, e sim criá-las e admoestá-las por meio da palavra de Deus. O Filho amado de Deus se tornou um insensato por nossa causa, traspassado e açoitado para nos resgatar da insensatez e nos entregar nos braços do nosso Pai querido. Um último destaque aí sobre este ensinamento é que nós temos vivenciado cada vez mais crianças que são diagnosticadas com problemas psicológicos, psiquiátricos. E até aí tudo bem, no sentido de que, de fato, que bom que existe isso. Que bom que existem tratamentos, que bom que nós podemos detectar na mais tenra infância e assim ajudar as crianças a não crescerem adultos rebeldes, adultos que irão se comportar mal. Por outro lado, precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes, sob esse pretexto
Existem muitos pais que estão deixando de educar os seus filhos. E eu sei que às vezes é fácil falar para quem não está vivenciando a situação. Mas perceba, né? Que os filhos precisam ser, de fato, repreendidos, corrigidos, e até mesmo pela palavra. E se isso não é feito, provavelmente ele se tornará um adulto difícil. É isto por hoje, vamos continuar seguindo os nossos estudos aqui, por isso vamos fazer um trato, eu continuo fazendo os estudos, você continua acompanhando e assim nós continuamos crescendo na palavra do Senhor. Espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você, continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã, dia 15 de junho, retornaremos com o estudo de Provérbios 21 a 24. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.